Glória a Deus. Que diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Diga comigo: e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Diga: com Jesus. Aleluia. Pode sentar dando glória a Deus. Graças a Deus. Não é mais preciso orar nesta noite, porque já foi feita uma oração aqui. Glória a Deus. Irmãos, é muito interessante quando a gente lê no livro de São Marcos 10, 50. Porque a Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Eu quero te contar nesta noite uma história muito tremenda de um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que esse homem, por nome de Bartimeu, ele era filho de Timeu e ele era cego. E a Bíblia diz que durante muitos anos ele estava naquela situação ali vivendo em Jericó. E a Bíblia diz que ele não tinha perspectiva nenhuma de sair de Jericó. Na visão humana, ninguém olhava para ele e acreditava que um dia ele iria sair daquela cidade por nome de Jericó. A Bíblia diz que outrora ele foi condenado a viver naquela cidade. Você pode ver que ele tinha um pai chamado Timeu, mas ele não convivia mais com o seu pai, porque ele foi condenado. Os irmãos conhecem a história daquela cidade. Um certo dia, há muito tempo antes de Bartimeu, a Bíblia diz que Deus usou um profeta por nome de Josué. E Josué deu 7 voltas naquela cidade. E depois que as muralhas de Jericó caíram, Josué amaldiçoa aquela cidade. Josué levanta a sua voz e diz: maldito o homem que se levantar para levantar esta cidade, para reedificar esta cidade chamada Jericó. E a Bíblia diz, irmãos, que depois daquela profecia dita pelo profeta Josué, a Bíblia diz que aquela cidade se tornou uma cidade maldita, uma cidade amaldiçoada, a ponto de todos coxo, surdo, cego, leproso, que nascia naqueles dias, era lançado lá naquelas províncias, a ponto daquele cego estar no entroncamento de Jericó, mendigando pão, esperando que passasse por ali alguém que tivesse condições de estender as suas mãos e lhe dar uma esmola. Aquele homem não tinha nada mais para se fazer, o seu caso estava perdido. Mas a Bíblia diz que um certo dia ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, que iria passar por ali, e ele percebeu que tinha uma chance dele sair da beira daquele caminho que ele estava há muito tempo mendigando. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, há uma chance de você sair debaixo de maldição. Há uma chance de você sair da beira do caminho. Você acredita nisso? Eu vim nesta noite te dizer, há uma chance sim de você ser liberto dessa maldição que lançaram na tua vida. E a Bíblia diz que quando ele percebe que há uma chance dele sair, dele ser liberto, ele começou a se incomodar, ele começou a buscar a sua cura, a sua libertação. E a Bíblia diz que assim não foi diferente. Aquele homem, ele começa a perceber que uma multidão estranha, diferente, estava passando por dentro da cidade. Irmãos, eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo, ele entrou naquela cidade para resgatar aquele homem por nome de Bartimeu da sua vida medíocre. Aleluia! Ele entrou naquela cidade para arrancar o lamaçal do pecado, um homem que estava há muito tempo prostrado à beira
caminho. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele entrou com mais de 5.000 homens dentro daquela cidade. Irmãos, aquelas pessoas, elas não tinham valor nenhum. Aquelas pessoas, elas eram rejeitadas. Aquelas pessoas, ninguém olhava para ela com olhar de misericórdia. Sempre que algum homem doutor da lei, sempre que algum rei, sempre que alguém de posição no meio da sociedade precisava de passar naquela cidade, ele não passava, ele pegava uma palha e dava um arrudeio para não passar por dentro, porque ali dentro não tinha ninguém que lhe podia lhe dar uma oferta, ali dentro não tinha ninguém de posição. Quem estava dentro daqueles muros era cego, coxo, surdo, manco. Aleluia. Quem estava ali eram essas pessoas. Você está entendendo? Porque ninguém passava por ali. Ninguém fazia questão de passar ali. Ninguém fazia questão de entrar ali. Sempre que alguém podia, dava um atalho, pegava um atalho para não passar naquela cidade. Eu não sei como é que está a tua vida nesta noite. Eu não sei se pessoas estão fazendo questão de se afastar da tua família, de ir embora de perto de você, de se mudar de perto da tua casa. Eu não sei se tem alguém nessa posição, mas eu quero te dizer que o que Deus vai fazer na tua vida será tão grande que eles vão querer estar perto de você. Aleluia. Glória. Aleluia. Você não entendeu? O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que essas pessoas que hoje não querem estar contigo, não querem se assentar na mesa contigo, não querem comer contigo, eles vão fazer questão de estar diante da roda que você vai estar, que Deus vai te colocar. Você acredita nisso? Entendeu? Glória a Deus aí. Aleluia. O tempo da humilhação vai passar, o tempo da angústia vai passar, o tempo da tribulação vai passar, o tempo do deserto vai passar. Eu não sei quem está te batendo hoje, eu não sei quem está te apontando o dedo, mas eu quero te dizer que Deus vai quebrar o dedo naquele que está te apontando. Amém? Já vai fazer isso com ele, né? Aqueles dedos que estão te apontando, Jeová vai quebrar. Glória a Deus. Se tem alguém te apontando o dedo, Jeová vai quebrar. Se tem alguém levantando falsa testemunha contra você, não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde Jeová vai esclarecer. A verdade vai chegar. Quem foi que levantou falsa testemunha contra você? Se prepare, porque Deus vai esclarecer a situação. Deus vai esclarecer a situação. Não vai permanecer de maneira como se encontra. Jarabacantarás. Se alguém está tentando te abafar, Jeová vai puxar o tapete e ele vai ter que beijar a lona. A mãe chora, vai cantar, bebanaga superais. Igreja, aquele homem estava sem projeto futuro. Aquele homem, ninguém queria mais se encontrar com ele. Nem a sua família tinha mais aquele cego dentro de casa. Aquele cego estava vivendo uma vida terrível, sozinho, solitário, à beira do caminho. Sabe falar, ele fica suando. E as pessoas que podiam me ajudar, sabe o que era que ele dizia? Não dê não, não ajude não, porque ele está nessa situação, porque ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Mas eu quero te dizer, você está passando por isso, você está nessa situação, porque o nome do Senhor vai ser engrandecido na tua história, na tua vida, na tua descendência, na tua família. Managa sumerada cantarás. É por isso que você está passando por essa tribulação.
Porque o nome do Senhor vai ser engrandecido na tua vida. Glória, glória a Deus. Igreja, aquele homem, a Bíblia diz que quando ele começou a escutar o tropé da multidão, deixa eu te dizer uma coisa, você acha que Jesus vinha por 5 pessoas? Jesus Cristo, ele estava entrando em Jericó com mais de 5.000 homens com ele, fora mulher e criança. Jesus Cristo estava passando por dentro daquela cidade, aleluia. E a Bíblia diz que ninguém lhe chamou, lhe atenção no meio da cidade. A Bíblia diz que ele começou a andar dentro daquela cidade e ninguém lhe chamou de atenção. Igreja, tinha uma multidão de coxos desse lado, tinha uma multidão de leprosos do lado direito, mas ninguém lhe chamou de atenção. Ele não parou, você pode ler a história. Jesus Cristo, ele entrou na cidade e começou a marchar naquela cidade. Aleluia. Mas ninguém chamou a sua atenção. Managassuberabia cantarais. A Bíblia diz que ele passou por dentro. Jesus anda por dentro da cidade. O interessante é que ele passou de um lado a outro até sair da esquina, mas ninguém lhe fez parar. Todos estavam prostrados, acomodados com a sua situação. Todos estavam desacreditados, estavam na zona de conforto, estavam numa cama, no braço de um sofá. Ninguém ligou para chamar a atenção de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando o cego ouviu falar que era Jesus, o Nazareno que estava passando por ali, você sabe o que ele fez para chamar a atenção do mestre? Se levantou do chão quando ele estava prostrado. Eu não sei se você está prostrado nesta noite. Eu não sei se a tua vida, eu não sei como é que está a tua vida. Igreja, eu te convido a chamar a atenção de Jesus Cristo. Ele está passando, ele está perto. Jesus Cristo de Nazaré está perto. Irmãos, Jesus Cristo estava com 5.000 homens andando, marchando. E a Bíblia diz que para mulher e criança, uns 5.000 homens. Se você for pegar no meio da multidão, havia com Jesus ali mais de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas estavam com Jesus passando por Jericó. Tem como um cego chamar a atenção de 10.000 pessoas? Se você for olhar pela visão humana, não tem. Um cego só, em uma encruzilhada, chamar a atenção de 10.000 pessoas. Se fosse no dia de hoje, você seria invisível. Se fosse no dia de hoje, aquele cego era um homem invisível para aquela multidão. Mas a Bíblia diz que ele se conformou com a sua pequenez? Não, ele não se conformou. Ele continuou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha a minha situação. Jesus, filho de Davi, abre a minha visão. Jesus, filho de Davi, me levanta desta cama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha situação. E a Bíblia diz que ele começou a clamar e a gritar e a dizer, e até o ponto dele chamar a atenção de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus, 5.000 pessoas, os seus discípulos fazendo a segurança para que ninguém encostasse próximo dele. Porque se não sabe, quando Jesus foi ser crucificado, o próprio Pedro rachou a espada e cortou a orelha de Malco. Ninguém poderia encostar perto de Jesus. A Bíblia diz que a multidão apertando, e os discípulos estavam ao redor de Jesus, 12 discípulos, 12 homens fortes. Irmãos, aqueles homens eram parecidos com Jesus. Ninguém poderia conhecer Jesus em meio à multidão. A ponto daquele homem chamado Zaqueu, ele subiu em uma figueira para ver se conseguia enxergar Jesus de longe. Aleluia. Ninguém poderia sequer chegar perto. Havia ali uma fortaleza. Vocês lembram o esforço que aquela mulher do fluxo do sangue fez para chegar até Jesus? Foi empurrada, foi pisoteada, foi cuspida.
Mas a Bíblia diz que ela chegou, não chegou? A Bíblia diz que ela tocou na obra do mestre, não tocou? Igreja, da mesma situação estava aquele cego. Se o cego não fosse inteligente, jamais ele iria chegar na presença de Jesus. Enquanto tinha um torto, um aleijado, um caído, o cego estava gritando, clamando, chamando a atenção. Está na hora de você começar a chamar a atenção do mestre. Está na hora de você começar a chamar a atenção do mestre. Está na hora, está na hora, está na hora. Não se conforme com a tua situação. Está na hora de você começar a chamar a atenção de Jesus. Está na hora, está na hora. Está na hora de você começar a chamar a atenção de Jesus. Chega de ser um anônimo. Chega. Jesus quer te arrancar do meio da multidão. Agora, para isso, você precisa chamar a atenção dele. Você precisa correr, gritar, falar. Você precisa chamar a atenção de Jesus. Não é sentado, não é prostrado que você vai conseguir chamar a atenção de Jesus, não. Não é chorando que você vai conseguir a libertação desse homem que você tanto pede, não. Não é gemendo, prostrado, dizendo: Senhor, está na hora de você tomar uma posição. Toma uma posição. Se coloca na posição. Faz como aquela mulher, entra em desespero. Se desespera na presença de Deus. Corre atrás, busca. Se levanta da cama. O médico não vai dar jeito mais não. Igreja, se você está pensando que o médico vai dar jeito, não vai dar não. Se você está pensando que o homem vai dar jeito, não vai dar não. Está na hora de você começar a correr, a gritar, a falar. Comece a chamar a atenção do mestre com o que você tem. Tem gente que quer que primeiro Jesus derrame para ser usado. Jesus quer te usar com o que você tem. Jesus, ele quer te usar com o que você tem nas mãos. Mas Jesus, eu sou cego, eu não enxergo. Mas Jesus, eu sou aleijado, Senhor, eu não consigo levantar da cama. Senhor, eu sou leproso, eu tenho que ficar escondido. Jesus Cristo, ele não quer saber da tua dificuldade. Ele quer colocar em ordem a tua vida. Jesus Cristo, ele quer colocar você numa posição que você possa andar, marchar, correr, gritar, pular, sapatear, não importa. Aleluia. Igreja, o céu se incomodou e começou a abrir uma boca desse tamanho e começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o que Jesus fez? Jesus parou. A Bíblia diz que Jesus Cristo parou. A Bíblia diz que Jesus parou. Jesus para e fala para alguém. Chama um dos seus discípulos e diz: vai lá, chama ele. Manda ele vir até mim. Você consegue fechar os seus olhos nesta noite? Aonde você estiver, feche os teus olhos. Jesus Cristo disse: vem até mim. Vai lá, permita que ele chegue até a mim, até a minha presença. E a Bíblia diz que assim não foi diferente. Aquele homem se levantou e aí se cumpre. São Marcos, capítulo 10, versículo 50. E tomando a capa de sobre si, ele lança fora e vai ter com Jesus. E tomando a capa de sobre si, ele lança fora e vai ter com Jesus. Igreja, deixa eu te dizer o mistério daquela capa. Aquela capa simbolizava uma identidade para aquele cego. O cego não podia lançar aquela capa fora. Aquilo era uma forma deles morar naquela cidade. Todo cego, coxo, surdo, tinha o direito de ter uma capa por cima do tronco. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você acha que quando Jesus mandou chamar, ele ligou para esta capa? Quando Jesus disse: manda ele vir, a primeira coisa que o cego fez foi lançar a capa fora. Aleluia.
A mãe chora, cai cantarada, managa suberais. Terra, lagasse cantarada, managa sube. A primeira coisa que o cego fez foi tirar aquele manto que lhe envolvia e lançou fora. E nesta noite, Jesus Cristo te convida: pega a tua capa e lança fora. Pega aquilo que te prende, pega aquilo que não deixa você fazer a vontade de Deus e lança fora o empecilho. Coloca a tua fé em ação. O cego fez um ato de fé. Igreja, se o cego não fosse curado, jamais ele esmolaria em Jericó. Se o cego não recebesse a sua cura, jamais ele teria o direito de voltar a entrar naquela cidade. Ele teria que fazer uma nova identidade. Ele teria que se explicar para o rei, para o comandante, a respeito daquele manto que ele tinha, porque era tudo que ele podia ter para esmolar naquela cidade. Mas o cego olhou para isso, não. Ele tirou a capa que estava há muitos anos nas suas costas. O cego arrancou a capa e jogou fora. Os outros coxos olhou para ele e disse: rapaz, você está ficando louco, você quer perder o seu ganha-pão. Ele disse: eu vou ao encontro de Jesus, eu vou ao encontro do Messias, do Yeshua HaMashiach, eu vou ao encontro do Mestre. E quem vai ao encontro do Mestre não precisa de capa para esmolar. Quem vai ao encontro do Mestre, ele não fica mais prostrado. Quem vai ao encontro do Mestre, a sua visão é aberta, a sua visão espiritual é aberta, os seus olhos são abertos, e ele vai passar a andar, ele vai passar a enxergar com os seus próprios olhos. Essa não é a diferença de quem vai ao encontro do Mestre, do Messias. Aleluia. Eu convido você nesta noite a pegar aquilo que te prende. Esta capa, este manto estava te prendendo nesta cidade. Este manto estava te prendendo nesta casa. Eu não sei o que significa para você este manto, esta capa, mas não importa. Você vai pegar esta capa nesta noite e vai lançar fora. E vai deixar com Deus. Eu não sei quem estava te pedindo de chegar até aqui. Eu não sei qual era o empecilho que te impedia de chegar até esta casa. Mas o terceiro, que todo empecilho vai cair por terra nesta noite. No momento que você abrir mão daquilo que você mais idolatra. Você entendeu? No momento que você abre mão daquilo que você mais almeja, no momento que você abre mão daquilo que você mais deseja. Aleluia. Eu não sei o que é que você vai. Eu não sei o que é que você está colocando em lugar de Deus. Eu não sei quem é que você está colocando em primeiro lugar. Mas a partir do momento que você deixar Deus entrar em primeiro lugar na tua vida, o empecilho vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Você acredita nisso? Enche a sua boca de glória nesta noite. No momento que você deixar cair por terra aquilo que te prende, que prende teus pés, Deus vai se manifestar na tua vida de maneira poderosa. É nesta hora que a tua cura vai chegar. É nesta hora que a tua libertação vai chegar. É nesta hora que a tua filha vai ser liberta. É nesta hora que o teu filho vai ser liberto, o teu esposo vai ser liberto. Se você acredita nisso, dê glória a Deus aí bem gostoso, para o inferno inteiro escutar. É nesta hora que você vai receber a tua libertação. É nesta hora que você vai receber a tua cura. Igreja, se fosse você, já estaria de pé nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Se fosse você, já estaria pulando. Se eu fosse você,
estaria chamando a atenção do Messias. Se eu fosse você, eu já tinha